Agora um teatro muito especial, que vai dizer sobre o início da Semana Santa, especificamente sobre o Domingo de Ramos, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Mas antes da gente entrar na nossa pregação, convido você a refletir no seu coração. Se Jesus hoje voltasse, entrasse por aquela porta, como estaria o seu coração para receber Ele? Como estaria a sua vida para receber o Senhor? Você estaria como aqueles que glorificam ao Senhor? Ou como aqueles que gritam para crucificá-lo? Como está o seu coração na noite de hoje? E refletindo sobre isso, pode abrir os olhos, que você permaneça com isso no seu coração durante todo este grupo de oração, amém? Amém. Bom, vamos começar. Eu sou o Gabriel. Oi, Gabriel! Mais conhecido como Cuenca. Oi, Cuenca! Tenho 26 anos. Só isso! Só isso, graças a Deus. Sou advogado. Atualmente estou no Ministério de Pregação e também no Ministério de Cura e Libertação. Pela graça do Senhor, estou à frente do Ministério de Pregação nos próximos 2 anos como coordenador. Recentemente recebi um convite muito especial, que foi fazer parte do Núcleo Diocesano da Cura. Gostei, essa nova, gostei. Mas, enfim, essa semana começamos a viver um tempo muito especial na nossa igreja, que foi o início da Quaresma. A Quaresma é um período de muita intimidade, de muita união, de muita conexão do nosso coração com o coração de Jesus. Só que a Quaresma ela é baseada em 3 principais pontos. Quem foi na missa aqui na nossa paróquia viu que tem umas faixas penduradas ali. Alguém prestou atenção? O que estava escrito na faixa, Arthur? Não sei. Tá. Oração, Jesus e caridade. Aê! Uma salva de palmas para Deus. Mas é isso, a Quaresma ela é baseada em jejum, caridade e oração. Primeiro, o jejum. Jejum é a mortificação da nossa carne, colocando acima de nós mesmos o Espírito de Deus, para que assim como Paulo, nós possamos andar e viver pelo Espírito Santo. Depois, a oração, que é uma conexão direta do nosso coração com o coração de Deus, em que a gente conversa num diálogo com Jesus. E depois, por fim, não menos importante, a caridade, que é justamente acolher o coração do nosso irmão, assim como Jesus acolhe o nosso. Só que para que nós vivamos tudo isso, é necessário recolher o nosso coração na presença do Senhor. É necessário que a gente recolha a nossa vida, recolha o nosso coração, para que assim a gente possa ter uma conversão sincera na presença de Deus. É necessário que a gente pare um tempo, olhe para como está a nossa vida, se pergunte se Jesus estivesse voltando, como estaria o meu coração? Para que com essas respostas você possa entregar a sua vida para o Senhor. E pensando nisso, o grupo Fogo do Alto inaugura uma nova série de pregações hoje. Eu senti firmeza, vou falar de novo. Hoje estamos inaugurando uma nova série de pregações no Fogo do Alto. Aí sim. A nossa série chama The Way. Chique demais, né? E o que significa isso? Nessa nova série da Quaresma, nós iremos meditar todos os dias, um dia da Semana Santa. Que são quantos? 6. Na Semana Santa são 6. Porque no sábado Jesus estava no sepulcro, então são 6 dias. Então, nos próximos 6 grupos de oração, meditaremos alguma coisa dos últimos dias de Jesus na Terra. E faremos esse caminho com Jesus até a sua paixão, morte e ressurreição. Para conversarmos mais sobre isso, convido vocês a pegarem a palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. O Arthur está sem Bíblia, gente, não podia falar nada não. Amém? Não
Marcos capítulo 11, versículo 1. Amém? A palavra diz o seguinte: ao se aproximarem de Jerusalém, diante de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide ao povoado que está à vossa frente. Entrando nele, encontrareis imediatamente um jumentinho amarrado, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Foram e acharam o jumentinho amarrado na rua, junto a uma porta, e o soltaram. Alguns dos que ali se encontravam disseram: por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia dito. E eles os deixaram partir. Levaram a Jesus o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e ele o montou. Muitos estenderam as vestes pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam à frente dele, e os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem do nosso Deus Pai Davi. Hosana no mais alto céus. Amém? Amém. Como eu falei, nosso tema hoje é sobre Domingo de Ramos. E essa é a passagem que nós estamos conversando hoje, Domingo de Ramos. Para contextualizar vocês do que acontece antes dessa passagem, antes desse momento, eu vou lá desde o princípio, para mostrar para vocês de quem estamos falando hoje. Jesus, ele é aquele que existe desde o princípio de todas as coisas. Ele é aquele que estava com Deus, ele é aquele que era Deus, é aquele por meio de qual todas as coisas foram criadas, e sem ele nada foi feito. Jesus, ele se abdicou, se abriu mão do seu direito de ser reconhecido como Deus, para que ele pudesse se fazer escravo, servo, ser humilde como nós, homens, igual a nós, homens, menos no pecado, para morrer por nós numa cruz. Jesus é aquele verbo encarnado, que por muito tempo foi a luz dos homens, que realizou milagres, caminhou sobre as águas, curou muitas pessoas, ressuscitou pessoas da mansão dos mortos. Jesus é aquele que foi a luz dos homens, para iluminar o caminho das pessoas que estavam perdidas, para curar cegos, curar coxos, levantar paralíticos. Jesus foi essa pessoa. E Jesus aqui, ele está entrando em Jerusalém, caminhando para a sua paixão, morte e ressurreição. É o momento mais tenso da vida terrena de Jesus. E essa palavra, essa passagem, não é só uma mensagem bonita da palavra de Deus, mas ela é o cumprimento de muitas profecias. Se você pegar em Zacarias capítulo 9, versículo 9, vai dizer que o rei justo e vitorioso, ele vem até nós montado num jumentinho, filho de jumento. Se você pegar em 2 Reis capítulo 13, versículo 9, vai dizer que o gesto de estender as vestes, estender os panos, para que a pessoa passasse, significava reconhecer aquela pessoa como rei. E aqui nessa passagem as pessoas estão reconhecendo Jesus como rei. Estão dizendo, apontando para Jesus e dizendo que ele é o rei, que ele é o rei da vida de cada uma delas. E não só isso, as pessoas diziam Hosana, que significa salva-me. Ou seja, estavam reconhecendo que Jesus era rei, mas que Jesus também era o salvador da vida de cada uma daquelas pessoas. Isso parece uma mensagem muito bonita. Só que se você olhar 6 dias depois disso, todas essas pessoas que gritaram bendito é o filho que vem em nome de Deus, Hosana, reconhecendo Jesus como rei, todas essas pessoas gritaram crucificam na sexta-feira santa. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós, olhando para a nossa vida, com a reflexão que fizemos no começo, quantas vezes nós não fazemos isso? Viemos ao grupo de oração, participamos de encontros, participamos de retiro, gastamos nosso tempo vindo à missa, nos finais de semana, chega a segunda-feira, nos esquecemos que o nosso coração é de Deus, nos esquecemos da oração que fizemos no domingo,
E chega na sexta-feira, a gente já está gritando: crucifica-o pelos nossos pecados. Quantas vezes na minha e na sua vida não é assim que funciona? Você sai daqui, pega o seu carro, alguém te fecha na rua, você já xinga a pessoa. No primeiro momento, você nem chegou em casa. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente vem e grita: Jesus, Tu és o meu rei, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Durante a semana, chega na sexta-feira, você já está tão atolado nos seus pecados de novo, que você já está gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quantas vezes a gente não faz isso? E essa passagem, ela é muito emblemática por conta disso. Ela não diz só a respeito a uma entrada triunfante de Jesus, mas ela diz respeito a todas essas coisas. Como o nosso coração, ele se desvia muito rápido do Senhor. E eu não sei como está o seu coração na noite de hoje. Não sei se você está alegre, se você está triste, se você está firme na oração, ou se faz há muito tempo que você não reza. Mas você sabe a sua realidade. E o Senhor, Ele te chamou hoje para estar aqui no grupo de oração Fogo do Alto, para que Ele pudesse encontrar a realidade que você vive. Assim como Jesus, Ele olhou aquele jumentinho, assim como Jesus, Ele notou aquele jumentinho, Ele hoje olha para o nosso coração. Ele hoje nota aquilo que a gente tem vivido. Ele hoje nota as dores que nós temos nos doído por dentro. Muitas vezes, quando nós pensamos no reino animal, a gente não lembra do jumentinho. A gente não lembra. Inclusive, quando a gente quer ofender alguém, você fala: nossa, está no jumento. É ou não é? Que a gente usa de forma pejorativa. Talvez o seu coração esteja assim, diminuído, menosprezado por você mesmo. Mas o Senhor, Ele quer te encontrar na sua simplicidade, naquilo que você tem no seu coração hoje. A palavra vai dizer que o jumentinho, ele não havia sido montado. Talvez você esteja passando por muitos problemas há muito tempo, e você já se encontra sem solução para eles. Mas hoje o Senhor separou para olhar para você. Hoje o Senhor separou para encontrar o seu coração. Mas para que isso aconteça, é necessário você se recolher na presença dEle. Daqui a pouco viveremos um momento muito bom de oração. Mas a nossa oração, ela não pode ser só uma dependência da música. Ela não pode ser só uma dependência da bateria. Ela tem que ser a verdade do nosso coração. Ela tem que ser a sinceridade daquilo que a gente está vivendo. Ela tem que ser a verdade daquilo que a gente está passando. E hoje o Senhor, Ele quer encontrar o seu coração do jeito que ele está. Talvez machucado, talvez cheio de pecados, cheio de falhas. É assim que o Senhor quer encontrar o seu coração. Eu não sei as dores que você tem passado e as dores que você tem vivido. Mas assim como o Senhor olhou para aquele jumentinho, Ele hoje olha para mim e para você e nos convida a caminhar com Ele. Não só um caminho na quaresma, não só um caminho durante essa série do grupo de oração, mas um caminho pela vida toda, até que junto com Jesus nós entremos na Jerusalém Celeste, até que juntos com Jesus nós entremos no céu. Assim como o jumentinho entrou com Jesus, mesmo sendo diminuído, menosprezado, ele entrou com Jesus em Jerusalém para que Jesus vivesse a sua paixão. Talvez durante esse caminho você tenha dores ainda maiores, você se sinta sozinho ainda mais, você tenha problemas ainda maiores para resolver. E é assim que foi com Jesus. Ele entra numa entrada triunfal, todo mundo bendizendo, todo mundo reconhecendo que Ele é o Rei, mas no meio do caminho Ele encontra a dor, Ele encontra a agonia, e Ele é morto numa cruz. Mas no final vem a glória da ressurreição. Então que você possa recolher no seu coração na presença do Senhor. Independente da dor que você vive, independente daquilo que você passa, o Senhor hoje Ele te convida a caminhar com Ele, não só durante essa quaresma, mas por toda a sua vida. Mas para isso é necessário uma decisão. E essa decisão ela tem que ser algo firme. Não pode ser algo vazio, não pode ser algo da boca para fora. Ela tem que ser algo decidido de verdade. E como você vai fazer isso? Como a gente faz isso? Olhando para a vida que nós temos hoje, no íntimo do nosso coração, e olhando para quem a gente quer ser. É assim que nós vamos nos decidir para o Senhor. Se você quer ser santo, se você quer ir para o céu, quer ser como o jumentinho, entrar em Jerusalém com Jesus,
é abandonando os pecados através da mortificação, é tendo uma vida de intimidade com o Senhor através da sua oração, e é tendo o amor pelas pessoas e pelo Evangelho e pelo Senhor através da caridade. Esse é o caminho que a nossa igreja nos convida a viver, e esse é o caminho que o grupo de oração está dizendo hoje para vocês. Eu não sei como você tem vivido até chegar nesse dia da Quaresma, mas que hoje seja um dia definidor na sua caminhada com o Senhor. Que hoje seja um dia determinante para que você possa caminhar com o Senhor. Jesus, quando ele convida o jumentinho, ele manda os discípulos irem encontrar aquele jumentinho. Talvez hoje você precisa de um amigo, talvez hoje você precisa de uma conversa, talvez hoje você precisa perdoar alguém para que você seja encontrado por essa pessoa ou pelo Senhor. E esse é o momento oportuno que o Senhor separou para isso. Para que todas essas coisas que existem no seu coração, para que todas essas coisas que você tem passado, que você tem vivido, encontram refúgio no Senhor. Mas é necessário que você olhe para a vida como você está vivendo, olhe para a vida como você quer que você viva, e tome uma decisão de se recolher na presença de Deus, de se recolher na presença do Senhor. Jesus, ele não pede obras gigantescas, ele não pede missões extraordinárias, não pede uma oração que alcança o céu no sentido de palavras bonitas. Jesus, ele não pede isso. Se ele pedisse isso, ele entraria como no teatro foi falado, voando com os anjos carregando ele em toda a sua glória. Mas Jesus, ele entra montado num jumentinho, porque ele quer a nossa verdade, ele quer a simplicidade do nosso coração. Não precisa ficar receoso. Eu não sei rezar, eu não sei o que fazer, não sei como caminhar. O Senhor, ele só quer a verdade do seu coração na noite de hoje. Por isso que é necessário esse recolhimento. Por isso que é necessário passarmos por esse recolhimento. Para que, olhando para o Senhor, nós possamos voltar a caminhar com Ele. Nós possamos voltar a ter a vida espiritual. Nós possamos voltar a ter práticas de oração. Voltar a ter uma comunhão com o Senhor. Isso não é só uma proposta de Quaresma, não é só uma proposta de série do grupo de oração, mas é um convite para a sua vida que hoje o Senhor faz para você. Na minha vida eu sei o quanto as decisões tiveram peso. Por muito tempo eu neguei o meu chamado a entrar na pregação, por exemplo. A Júlia insistia para eu entrar na pregação todos os dias. Todos os dias que tinha grupo, ela: quando você vai entrar na pregação? Quando você vai entrar na pregação? Ela me mandava mensagem no dia da semana e falava: Deus falou no meu ponto que você tem que entrar na pregação. E eu falava: nada a ver. E um dia eu resolvi tomar uma decisão na minha vida, me colocar em oração e me decidi por esse chamado. E em menos de 6 meses, 8 meses, o Senhor me convidou a estar à frente do ministério. Tudo porque eu tomei uma decisão. Não estou dizendo que eu sou exemplo para alguma coisa. Estou contando o que o poder de uma decisão decidida pelo Senhor fez na minha vida. E esse é o convite para a sua vida no dia de hoje. Não sei as metas que você quer, não sei aquilo que você pretende da sua Quaresma, não sei aquilo que você sonha com o Senhor, mas o Senhor só pede a simplicidade do seu coração. Ele só pede aquilo que você tem vivido. Ele só pede aquilo que você tem passado. E mais uma vez eu te pergunto, olhando para tudo isso que eu falei, olhando para tudo isso que nós meditamos, como está o seu coração? Se o Senhor aparecesse hoje, entrasse por aquela porta, como estaria o seu coração? É uma pergunta muito difícil de se responder. E eu falo por mim, talvez eu não esteja combatendo o bom combate como eu deveria. Mas, como eu falei, hoje é um dia de recolhimento e decisão pelo Senhor. Por isso que você possa nesse momento fechar os seus olhos e pensar em tudo isso que foi dito aqui na frente. Você possa pensar no íntimo do seu coração todas as vezes que você se declarou para o Senhor e mesmo assim virou as costas para Ele no primeiro momento. Todas as vezes que você veio ao grupo de oração e disse para Jesus que Ele era o amado da sua vida, que Ele era o amado da sua alma, que Ele era o seu Senhor, e durante a semana você não fez uma oração, você não parou 1 minuto do seu dia para estar com Jesus.
Vai trazendo isso ao seu coração. Como eu falei antes, o Senhor ele não pede grandes coisas. Ele não pede